Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é o seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando, e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus para a edificação de nossas vidas. E hoje aqui nesse estudo vamos estar trazendo para vocês a segunda parte, a qual o tema é: o que é o inferno segundo a Bíblia Sagrada, segundo a Palavra de Deus. Então, fique atento aí para você, poder realmente entender, o que é o inferno segundo a Bíblia Sagrada. Um tema bastante importante e interessante para o nosso conhecimento. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do vídeo da primeira parte, a qual foi feita aqui há alguns dias atrás, para que você que assistiu esse vídeo e ainda não tiver assistido a primeira parte, para que você possa então assistir a primeira parte primeiro, para que você possa compreender certinho a questão desse tema, desse estudo. Amém, meus queridos? Eu também já quero aqui fazer aquele convite especial para você que estiver assistindo este vídeo e ainda não é inscrito no canal. Não esqueça de se inscrever. Ative também aí o sininho de notificações, para que assim todas as vezes que tiver vídeo novo no canal, todas as vezes que tiver live aqui no canal, o YouTube ele possa então estar notificando para você, para que assim você venha conferir todos os conteúdos aqui do canal e ser aí edificado pela palavra de Deus. E a todos vocês eu peço, irmãos, a gentileza, um grande favor de deixar aí o seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo. O seu like, irmão, é muito importante para o canal, porque é através do seu like que o YouTube ele vai fazer a leitura de que o vídeo está sendo bem visto, que as pessoas realmente estão gostando do conteúdo do vídeo. E assim, então, ele vai estar recomendando este vídeo para mais pessoas. Então, mais pessoas aí vão poder ter a oportunidade também de estar aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. Então, faça isso. Ajude o canal rapidinho, é questão de segundo, irmãos. Você faz essas 3 etapas e assim vai estar ajudando não somente o canal, como também vai estar ajudando muitas outras pessoas a assistirem esse vídeo e também serem edificados pela palavra de Deus. Meus irmãos, aqui nessa segunda parte desse estudo, nós vamos aqui iniciar falando sobre o castigo no inferno. Será que todos recebem o mesmo castigo no inferno? A Bíblia ela nos diz que o castigo no inferno não é igual para todos, ou seja, há graus diferentes de sofrimento. Esses graus de sofrimento basicamente são determinados pela quantidade de conhecimento acerca da vontade de Deus que uma pessoa recebeu e as obras que praticou em vida. Jesus deixa esse ensino claro na conclusão de uma de suas palavras ao dizer: "E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado,
muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Em outra ocasião, Jesus ele ensinou o mesmo princípio de que haverá mais rigor no julgamento de uns do que de outros. Mateus, capítulo 11, do versículo 21 ao 24, a Bíblia diz: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se os milagres que entre vós foram realizados tivessem sido feitos em Tiro e Sidom, há muito que elas se teriam arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Entretanto, eu vos afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. E tu, Cafarnaum, te arrogas subir até os céus, pois será lançada no inferno, porque se as maravilhas que foram realizadas em ti houvessem sido feitas em Sodoma, teria ela permanecido até o dia de hoje. Eu, contudo, vos afirmo que haverá mais tolerância para com o povo de Sodoma no dia do julgamento do que para contigo. Vinde a Cristo os cansados. Irmãos, isso não significa que haverá absolvição à parte da obra de Cristo. Ao contrário, até mesmo os que nunca ouviram o Evangelho serão condenados. Não há inocentes diante de Deus. Salmo 143, versículo 2. Entretanto, não leves teu servo a julgamento, pois nenhum ser vivo é justo diante da tua presença. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22. Portanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Na carta de Paulo aos Romanos, lemos que os ímpios, com a perversidade de suas obras, estão entesourando ira para si mesmo. E no dia da revelação do justo julgamento de Deus, ele retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Romanos capítulo 2, versículos 5 e 6. Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A palavra aqui entesourando pode ser traduzida como acumulando. É a mesma expressão utilizada por Jesus quando ele aconselha os santos a acumular tesouros no céu, que estará em Mateus capítulo 6, versículo 20. Logo assim, como os salvos, ao obedecerem a Deus, acumulam tesouros no céu, os ímpios, ao desobedecerem e rejeitarem a palavra de Deus, acumulam ira para si mesmo. O castigo do inferno é eterno? A resposta para esta pergunta demanda um texto exclusivo a ela. Não porque ela é de difícil compreensão, ao contrário, a Bíblia a responde claramente, mas porque muitas seitas e pensamentos heréticos defendem exatamente o contrário do que a Bíblia diz. Para que possamos entender melhor, eu vou aqui resumidamente falar sobre a discussão acerca desse assunto.
Alguns defendem a doutrina do aniquilismo, que prega que no final o ímpio, Satanás e os seus demônios deixarão de existir. Eles serão punidos durante um tempo, mas depois serão definitivamente exterminados. Outros defendem a doutrina do universalismo, que consiste na ideia de que no final Deus salvará a todos, até mesmo Satanás e seus anjos. É verdade que alguns universalistas, eles negam esse ponto. Tal como no aniquilismo, no universalismo, os maus serão punidos durante um tempo e depois serão salvos por Deus. Então aqui, meus irmãos, tanto no aniquilismo como no universalismo, eles acreditam, eles defendem, né, essa tese de que os ímpios, né, e o Satanás e seus demônios, né, eles serão punidos durante um tempo. A diferença é que os aniquilistas, né, eles defendem o quê? Que os ímpios, né, os Satanás e os demônios, serão punidos por um tempo e depois serão destruídos. Já o universalismo, ele defende a tese do quê? De que os ímpios, né, Satanás e os seus demônios, serão punidos durante um tempo e depois todos serão salvos. Porém, meus amados irmãos, ambas essas teorias, além de interpretarem de forma completamente equivocada a questão dos atributos de Deus, não encontram base bíblica alguma. A Bíblia é clara ao afirmar que a punição no inferno ela é eterna. Então, meus amados irmãos, por mais que esses, né, aniquilistas, né, universalistas, defendem, né, essas teses, essas teorias deles, né, além de ser uma interpretação equivocada, né, completamente errônea, né, não se encontra base bíblica para essa teoria. Não se encontra base bíblica, né, para essa interpretação dessas pessoas. Porque a Bíblia, aqui como nós lemos, ela é bem clara, irmãos, ao afirmar que a punição no inferno, ela é eterna. Eu vou estar aqui trazendo para vocês, citando aqui para vocês, né, algumas passagens bíblicas que vai estar trazendo aí esta afirmação, né, de que a punição no inferno ela é eterna. Eu não vou estar lendo aqui todas as passagens, irmãos, porque senão o vídeo vai se prolongar muito. Aí vai acabar ficando um pouco cansativo, né, para vocês que vão estar assistindo. Então eu vou somente aqui citar esses versículos, e aí depois vocês, com o tempo, aí vocês lêem e meditem aí na casa de vocês. Amém? Vamos lá então. Mateus, capítulo 3, versículo 12. Mateus 18, versículo 8. Marcos, capítulo 9, versículo 43. Lucas, capítulo 3, versículo 17. Judas, capítulo 1, versículos 6 e 7. Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 ao 11. Apocalipse, capítulo 19, versículo 3. E Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 10. Devemos entender que quando a Bíblia diz que o ímpio será destruído, essa destruição não significa aniquilação, isto é, que eles deixarão de existir. O que a Bíblia ensina é que o ímpio sofrerá uma destruição eterna. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. E eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então aqui, meus amados, nós já podemos quebrar, né, toda essa interpretação errônea, né, dos aniquilistas,
Que aqui nesse versículo a palavra de Deus é bem clara, que fala que a destruição dos ímpios ela é eterna. Então eles não vão ser aniquilados, mas eles vão sofrer eternamente lá no inferno. Ou seja, ele estará eternamente perdido em horror e desesperança. Não terá mais oportunidade. Só lhe restará o lamento e o ranger de dentes Para sempre será atormentado, e a fumaça de seu tormento subirá pelo século dos séculos. Apocalipse capítulo 14, versículo 11. Apocalipse capítulo 19, versículo 3. E Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Vai estar trazendo essa afirmação para você, referente aqui a esse sofrimento eterno. A expressão aqui, pelo século dos séculos, no Apocalipse, literalmente significa pelas eras das eras, ou no sentido de que é algo infinito. E por fim, meus irmãos, lá em Mateus capítulo 25, versículo 43, nós temos uma passagem determinante. Nela é descrito o tormento dos ímpios no inferno e a alegria dos santos no céu. A palavra original utilizada para descrever tanto a duração da bem-aventurança dos salvos como a duração do castigo dos ímpios é exatamente a mesma. Vamos ler aqui Mateus capítulo 25, versículo 46. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Logo, se o tormento no inferno não durar para sempre, então a alegria ao lado de Deus também não durará. Se o inferno não for eterno, o novo céu e a nova terra também não será. A eternidade do inferno é uma exigência da justiça de Deus. Devemos nos lembrar de que, através do inferno, a glória de Deus também é manifestada. Agora, meus irmãos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o inferno no seu estado intermediário e final. Ou seja, nós vamos ver aqui, meus irmãos, que existe, podemos dizer assim, duas fases referentes à questão do inferno, que é o estado intermediário e o estado final. E é o que nós vamos falar agora. Quando os homens morrem, eles entram no que chamamos de estado intermediário. Esse é o estado de existência desencarnada, ou seja, a alma é separada do corpo e fica aguardando a ressurreição. Durante esse período, a alma dos salvos parte para estar com Cristo no céu, onde reina com ele e descansa das tribulações terrenas. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Sinto-me conclamado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Então aqui, irmãos, nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta à igreja de Filipos, Filipenses, e aí ele fala que ele se sente conclamado, pelos dois lados, ou seja, pela a sua vida física e também pela tua vida espiritual. Mas o desejo dele é o que era partir e estar com Cristo, o que era infinitamente melhor. Então aqui ele refere o quê? Que tanto na sua parte física, na sua vida física terrena, como na espiritual, ele estava bem com Deus. Ele estava realmente fazendo o que? A vontade de Deus. Ele estava andando de uma forma correta na presença de Deus. Por isso que ele fala que ele se sente conclamado pelos dois lados.
Mas ele também deixa aqui bem claro que o grande desejo dele, irmãos, era o quê? Era estar com Cristo. Porque ele sabia, irmãos, que era infinitamente melhor estar com Cristo. Então, meus queridos, nós vemos aqui que durante este período, ou melhor dizendo, enquanto a alma dos ímpios ela vai para o lugar de tormento, isto é, o inferno, em seu estado intermediário, Aqui, em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Lá em Lucas, capítulo 16, do versículo 19 ao 31, a Bíblia ela vai nos relatar, ela vai narrar a palavra do rico e do Lázaro. Creio eu que todos os irmãos aí já leram essa palavra, às vezes já até mesmo ouviram pregações, em cima dessa palavra. E o interessante, irmãos, dessa palavra é que a Bíblia ela é bem explícita quando ela fala sobre o inferno intermediário, que é o momento a qual a Bíblia diz que Lázaro ele está no seio de Abraão e que o rico ele está no inferno e que ali existe um grande abismo entre os dois. E aí então a Bíblia vai relatar o quê? Que o rico, quando ele vê Lázaro no seio de Abraão, então ele olha para cima e pede o quê? Para Abraão permitir que Lázaro ele apenas molhe a ponta do seu dedo e coloque nele para que ele possa se refrescar, porque onde ele estava ali, ele estava quê? Ardendo em fogo, estava vivendo o tormento do inferno intermediário. Ainda não era o estado final, era o intermediário, porque o estado final ele só vem, irmãos, após a segunda vinda de Cristo, após o juízo final. Então, a Bíblia ela é bem explícita, irmãos, quando ela nos ensina e fala sobre o inferno intermediário. Cabe a nós sempre estar aqui lendo o texto e também o contexto a qual nós estamos lendo para entendermos relativamente aquilo que a Bíblia ela vai nos ensinar, para nós interpretarmos a Bíblia da maneira correta, interpretarmos segundo aquilo que a Bíblia diz, não segundo aquilo que nós queremos entender, aquilo que nós achamos que é melhor para nós. Não, nós temos que interpretar a Bíblia segundo o que ela realmente está ensinando. E para isso é necessário nós lermos o texto e o contexto para essa compreensão, para que assim nós possamos realmente entender o que a Bíblia ela está nos ensinando. A grande diferença da punição no estado intermediário e no estado final é a ausência do corpo, no estado intermediário e a presença do corpo no estado final. A Bíblia ensina que haverá o dia em que os ímpios e os justos ressuscitarão. No caso do ímpio, ao ser condenado no juízo final, ele será lançado no inferno em seu estado final, isto é, o lago de fogo, e será atormentado não só em sua alma, mas também no seu corpo ressuscitado. Apesar do ímpio já experimentar o tormento no estado intermediário, é após a ressurreição que ele receberá os graus de castigo por ocasião do julgamento final. Também vale ressaltar que não existe nenhuma fundamentação bíblica para qualquer doutrina que ensine a possibilidade de escapar do castigo
no estado intermediário, como é o caso da doutrina do purgatório. A Bíblia é suficientemente clara ao dizer que depois da morte vem o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, a Bíblia diz: e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E lá em Lucas, irmãos, como já falei aqui, capítulo 16, versículo 19 a 31, vai estar também ali falando referente a essa questão, né, do inferno intermediário e sobre a morte, né, e também sobre o juízo. Amados, eu quero também aqui deixar para vocês o entendimento, a compreensão de vocês sobre a importância da doutrina em questão do inferno. É muito importante, irmãos, nós termos em mente, termos aqui o conhecimento sobre a doutrina do inferno, porque ela é real. Não sou eu quem estou falando por mim mesmo, mas é a própria palavra de Deus que está relatando aqui, que o inferno ele é real. Então, diante disso, irmãos, dessas circunstâncias, é de extrema importância, né, nós compreendermos essa doutrina sobre o inferno. Mas, infelizmente, meus amados irmãos, nós estamos vendo que essa doutrina, ela está sendo pouca pregada na maioria das igrejas, ou seja, raramente nós vemos, né, pessoas, né, pregar sobre essa doutrina nas igrejas. Parece que existe muita relutância e pesar quando falamos sobre a punição eterna, mas não deveria ser assim, pois, apesar de ser um tema muito difícil para nós, ele é extremamente necessário. Infelizmente, né, irmãos, essa é a grande realidade. Pouco se prega hoje sobre o inferno. Pouco se prega hoje, né, sobre esta doutrina. Né? E com isso, irmãos, muitos estão sendo enganados. E, infelizmente, o final deles, irmãos, vai ser justamente no inferno. Não estou aqui julgando ninguém, não estou aqui apontando o dedo para ninguém, irmãos. Estou apenas aqui trazendo aquilo que a Bíblia ela nos ensina, aquilo que é a realidade referente à palavra de Deus. É isso que eu quero que vocês venham entender, venham compreender, para que assim, irmão, vocês não venham ser enganados, mas venham andar segundo a vontade e o querer do Senhor. Muitos hoje, meus irmãos, compraram essa ideia da teologia da prosperidade, onde se é pregado somente bênçãos materiais, onde é pregado somente o amor de Deus, mas esquece que Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. Esquecem que Deus, ele é amor, mas também ele é fogo consumidor. Esquecem que Deus, ele é amor, mas também ele é justo, ele é reto. Esquecem de pregar que Deus, ele é amor, irmãos, mas ele anda na justiça. E vai vir o julgamento final, e você vai ser julgado, meu irmão, conforme a justiça de Deus. Por isso a importância, a necessidade de você entender e aprender sobre a doutrina do inferno, para que você venha, meu, realmente alcançar a tua salvação, para que você possa realmente se livrar desse tormento eterno, que é, meus irmãos, viver no lago de fogo, viver no inferno eternamente. Irmãos, vale aqui lembrar mais uma vez que Jesus, nosso Salvador, foi quem mais pregou acerca do inferno. Também precisamos entender e sempre ter em mente
a verdade de que Deus, ele é justo e jamais condenaria alguém a um castigo que não merecesse. Portanto, o castigo que o homem recebe é com base na retidão da justiça de Deus. As pessoas que vão para o inferno são sentenciadas a esse destino devido às suas próprias escolhas, pois ignoraram a glória de Deus e rejeitaram a sua providência em favor do pecado do homem, através da obra de Cristo na cruz. Na doutrina sobre a realidade do inferno, devemos enxergar a graça e a misericórdia de Deus, que adverte o pecador a se voltar para Cristo e encontrar nele a salvação. Então, amados, essa foi a segunda parte do nosso estudo, o que é o inferno segundo a Bíblia. E nós vimos aqui, meus amados irmãos, que realmente o inferno, ele existe, que é real o inferno. Não é nenhuma história de caronchinha, não é nenhuma invenção do homem, mas é a realidade segundo a palavra de Deus. E precisamos estar atentos, meus amados irmãos, com isso, para que depois nós não venhamos que nos arrepender, para que depois, meus amados irmãos, nós não venhamos dar a desculpinha de que nós não sabíamos sobre essa questão do inferno, de que nós não conhecia, essa doutrina, de que nós não conhecia que realmente o inferno era real. Aqui está, meus amados irmãos, a realidade para nossas vidas. Então vamos viver segundo aquilo que a Bíblia ela nos ensina e compreender, meus amados irmãos, que da mesma forma que existe o céu, da mesma forma que existe a vida eterna na presença de Deus lá no céu, também existe o sofrimento interno lá no inferno. É realista, é real isso, irmãos. Como foi falado aqui no estudo, se o inferno não fosse real, se não existisse esse castigo, para os ímpios, sofrimento eterno, também não existiria, irmãos, a vida eterna na presença de Deus. Então, que esse estudo, ele possa realmente ter aí aberto a sua mente espiritual, que esse estudo ele possa realmente aí ter aberto os seus olhos espirituais, para que você possa enxergar de uma forma diferente em relação a esse tema, que você possa enxergar de uma forma real diante da palavra de Deus sobre esse tema. E assim, meus amados irmãos, ficar vigilante todo o tempo e também em constante oração, estando sempre na presença de Deus, na certeza da sua salvação, para que assim naquele grande dia, no dia do juízo final, você possa se livrar desse sofrimento eterno e realmente ir para a vida eterna do lado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Tá aí lembrando, irmãos, não esqueça do seu like, não esqueça do seu comentário, do seu compartilhamento. Eu tenho visto aqui, meus amados irmãos, que infelizmente muitos estão esquecendo de deixar o like, nos vídeos. Então, assim que você abrir o vídeo, irmão, já deixa o like aí para não esquecer. É muito importante para o canal. Eu tenho visto que isso tem acontecido, porque o número de likes está bem abaixo do número de visualizações que está tendo, os vídeos, as lives. Então eu peço, irmão, por favor, irmão, por gentileza, deixa o seu like, ajuda esse canal a propagar ainda mais o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir.